Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Cardoso Cast, hoje com presenças ilustres aqui de Carlos Noronha e Reginaldo Ribeiro. É um prazer ter vocês aqui. Prazer, Muito obrigado por ter, aceitado o convite de estar junto aqui para estar falando assuntos importantes, Assunto que vai dar direcionamento, conhecimento. Muitas pessoas às vezes não conhecem os seus direitos, né? Às vezes nem entendem os seus deveres e também desconhecem os seus direitos. E a própria Bíblia vai falar que o povo perece por falta de conhecimento. Então, pessoal, fica até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse episódio. Tenho certeza que você vai agregar muito na sua vida com esse bate-papo nosso aqui. Antes de qualquer coisa, quero fazer o nosso patrocínio aqui, o nosso patrocinador, que é a Live Brasil. É a internet fibra ótica mais TV e filmes. Precisamente nós estamos agora entrando em Volta Redonda, no centro de Volta Redonda, Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília. Então você que tem algum comércio, condomínio, se sente insatisfeito com algum serviço prestado por outro provedor, nós estamos atendendo essa região para te dar um serviço totalmente diferenciado. Qual o diferencial? Mais de 5 anos de mercado, clientes totalmente satisfeitos e a gente faz cabeamento estruturado. O que é cabeamento estruturado? Não simplesmente chega na sua casa, joga o roteador e você tem que depois, um sinal que às vezes não te satisfaz. Então a gente faz toda uma estrutura, um projeto, onde vai te atender 100% na sua casa de satisfação, tá? Beleza? Então, Carlos Noronha, Reginaldo Ribeiro, queria abordar alguns temas aqui com vocês hoje, falar um pouco, Noronha, sobre lei para empreendedores, Hoje a maioria dos empreendedores, eles trabalham de forma autônoma. Então, hoje tem uma lei que protege esses empreendedores, Porque a gente sabe, você quer trabalhar como representante comercial. E se uma empresa falha com esse representante, ou existe uma lei para proteger, assim como o trabalhador CLT, por exemplo? Sim. Bom, primeiramente, quero aqui te agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado, Renato. É uma honra estar aqui. Tenho certeza absoluta que conseguiremos agregar, segundo aquilo que Deus nos conceder aqui na vida das pessoas que nos assistem. Inicialmente, eu quero dizer que, além de ser essa honra, para mim é um privilégio também saber que você começou esse projeto, desenvolveu esse projeto. Eu tenho certeza que não somente tem alcançado pessoas, assim como transformado vidas, mentalidades e ajudado essas pessoas a terem uma visão diferente acerca de vários aspectos. Bom, segundo a sua pergunta, existem leis para proteger empreendedores? Sim. Hoje o Brasil é um país que favorece, de fato, aqueles que empreendem. Embora nós tenhamos uma carga tributária muito grande, nós somos um dos países com maior carga tributária, não somos o país com a maior do mundo, mas somos um dos. E o grande problema no Brasil é que nós temos uma carga tributária altíssima e uma contraprestação do Estado péssima. O Estado contraprestaciona os seus serviços de uma forma deficiente. As pessoas não recebem saúde de qualidade, educação de qualidade. Isso afeta, desestimula muitas pessoas, mas quando se trata de ter os seus direitos garantidos, além, claro, do grande desafio para o empreendedor da carga tributária, ele consegue. O que é um ponto principal, e acredito que é o epicentro na vida de todo empreendedor, é que a melhor maneira de começar a empreender no Brasil é começar da forma legal. Para você ter realmente os seus direitos garantidos, você precisa de ter a constituição de uma empresa. Seja ela pequena, hoje nós temos o microempreendedor individual, que é o MEI. Isso foi uma grande sacada que o nosso país teve, que favoreceu uma infinidade de brasileiros que queriam começar, não tinha uma receita muito alta, um valor alto para começar, para integralizar um capital inicial na empresa. E o MEI, ele veio para suprir essa lacuna, essa necessidade, e de igual modo trouxe a possibilidade, inclusive, de empréstimos em alguns bancos, para levantamento de um capital de giro, para fazer investimentos. Claro que é uma modalidade limitada, que ele tem um processo de crescimento limitado, mas para aquele que está começando, isso é muito bom. E lá ele possui garantias em relação a isso, seja no trato dele como prestador de serviço ou como vendedor de algum produto,
Assim, ele tem segurança naquilo que ele vende, porque ele pode cobrar como empresa, assim como também ele pode, nesse caso, ter os seus direitos garantidos diante daqueles que ele compra os seus produtos para revender. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, ele também protege o pequeno empresário, de certo modo. Ele julga pela vulnerabilidade administrativa, técnica e jurídica, uma vulnerabilidade financeira. Então, um microempreendedor individual ou um empresário individual de responsabilidade limitada, né, que é conhecida IRELI aqui no Brasil, esses que são menores têm a disponibilidade de utilizar, quando compram seus produtos e serviços de pessoas grandes, ou de empresas grandes, utilizar o próprio Código de Defesa do Consumidor para lhe garantir, seja pela falta da entrega de um produto que adquiriu, para revender, seja um atraso constante, ou descumprimento também do contrato que houve naquele momento. Então, sim, empreendedor no Brasil, de fato, isso nós podemos realmente falar. Existem leis que garantem essa proteção. Acredito que o grande desafio está na mentalidade empreendedora e o segundo, quando se começa no processo tributário desse país, que aí sim, é interessante que procure um bom advogado, tenha sempre um bom contador perto, que possa fazer um processo de elisão fiscal. Elisão fiscal, para quem não sabe, são métodos tributários para que você possa reduzir os seus tributos, os seus impostos e taxas a serem pagas. Certo. E você, pastor? Pastor Rinaldo, né? Eita, ó, muito feliz, grato mesmo estar aqui com meus amigos. Renato, parabéns esse projeto. Me sinto honrado, né? Espero que isso possa contribuir. Né, o pastor Carlos falar, isso é algo muito legal, porque mudou, né? Tem mudado a mentalidade, né? Hoje o senhor que outrora estava na esquina vendendo o seu churrasquinho, hoje ele pode ter um MEI e ele se sente seguro também por isso, né? É uma segurança, porque no próprio MEI, né, professor, ele já paga uma taxa que é revestido como INSS, ou seja, lá na frente isso para um efeito de uma aposentadoria, um efeito de um seguro, né? Isso, coisa que nós não tínhamos, né, em outra época. Isso foi realmente uma sacada muito interessante. E hoje isso possibilita não só a parte do churrasquinho, mas a manicure, né? A própria auxiliar do lar, né? De ter também seu registro. Isso te traz uma certa segurança. Não podemos, passo que as palavras do Carlos da minha segurança. É até importante porque eu lembro que você contou uma história, né, verídica, que uma manicure que ela começou a empreender fazendo, né, a unha de casa em casa, ou recebia algumas pessoas na sua residência, e ela teve uma oportunidade de empreender ainda mais, né, ser ainda mais ousada. Exatamente. E onde ela ampliou o negócio dela. E assim, vamos dar um exemplo. Se ela for uma microempreendedora e ela ampliar da forma, queria que você contasse um pouco o que aconteceu na vida dela, que eu achei bem interessante. E como um empresário hoje, um microempreendedor, que ele cresce o negócio dele de uma forma extraordinária, vamos colocar 6 meses, 1 ano, até 1 mês, que é possível. Sem dúvidas. O empreendedor, um insight, uma ideia que ele tem, ele pode modificar a vida dele praticamente de um mês para o outro. Como ele se adequar a isso, às vezes? Porque vai faltar um pouco de conhecimento, às vezes, para um crescimento rápido, né? É um crescimento voltoso, como aconteceu esse fato que eu contei. Eu quero aqui, antes, inclusive, de falar especificamente, vou contar o fato para que os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem, possam saber. Era uma manicure, ela trabalhava dentro do serviço propriamente, apenas fazendo unhas de casa em casa, ou então no seu salão. Ela teve um salão e ela decidiu que ela sentiu capacitada para poder ensinar outras pessoas a fazer também, utilizar as técnicas dela. Ela teve o contato de um gestor de tráfego, que é uma profissão costumeiramente hoje falada, inclusive no digital, porque é uma profissão nova, né? 20 anos atrás ninguém sabia o que era isso, e hoje é uma profissão que tem crescido, e ela decidiu gravar um curso e divulgar esse curso.
e ela se espantou porque ela bateu 7 dígitos em apenas uma semana, que foi espantoso o que aconteceu. Ou seja, ela saiu de uma receita mínima e entrou numa receita extremamente vultosa. O que fazer num caso como esse? E é claro que o caso dela também hoje não é específico e único no Brasil, existem muitos outros casos assim também. Por isso eu disse lá atrás, eu acredito da importância de ter um bom advogado quando cresce, um advogado tributarista. Eu vou, inclusive, aproveitar aqui esse adendo para falar, porque o advogado eu tenho propriedade nisso. Assim como o advogado acontece na medicina, eu vou dar um exemplo. Se você tem um problema cardíaco, você não vai procurar um clínico geral, a não ser que naquele momento seja emergencial, você não consegue um contato de um cardiologista. Mas, especificamente para você realizar um tratamento efetivo que traga bons resultados, você precisa de procurar um especialista. No direito é assim também. Advogados generalistas, no meu ponto de vista, não são bons em absolutamente nada. Ele precisa de ser específico, especializado em uma determinada área. Então, é recomendado sempre, essa é uma das minhas principais recomendações, seja para o pequeno, médio, grande empresário, que sempre tenha, ainda que o contato, pelo menos, de um advogado bom, especialista na área, e um contador. Porque, de fato, ela, como empreendedora ainda individual, uma microempreendedora, vivendo um crescimento desse, Renato, é um desafio muito grande para saber o que fazer e como tributar e a forma como agir a partir daí, só com um aspecto realmente jurídico, tendo um relacionamento bom com o contador para ajudar. Eu poderia entrar até nessa seara aqui, mas falaria de muitos termos técnicos, né? Mas antes de qualquer coisa, é procurar, eu acredito, num crescimento como esse, que é um desafio que essa pessoa vai ter na frente, né? Do CRES, nós sabemos muito bem que o nosso Estado, ele, como eu disse aqui, é péssimo para contraprestacionar. Mas acredite, pastor Reginaldo e Renato, se tem uma qualidade do Estado é para cobrar. Ninguém cobra melhor do que a Receita Federal. O Estado é muito bom para cobrar, tenha certeza disso. Então tem que se tomar as medidas preventivas para evitar. E assim, por exemplo, o que você falou é bom para cobrar. E caso essa pessoa tenha uma receita, ela não está acostumada, por exemplo, que ela não tem esse cuidado com essa questão, principalmente com a tributação, qual o problema que ela pode encontrar? Multas da Receita ter, inclusive, risco de responder à própria liberdade, a depender da sonegação fiscal que ela, infelizmente, terá ocasionado. Nesse caso, ela vai ter o seu nome restrito, então ela não consegue uma certidão negativa de débitos para fazer algumas atividades financeiras, movimentações financeiras grandes, caso ela necessite. Simplesmente só pontos negativos. E o principal é saber que a Receita, para um processo de investigação, de fiscalização muito acirrado. E isso nunca começa da noite para o dia. É por isso que no crescimento é como se você estivesse trocando o pneu do carro em movimento, né? A pessoa está lá pequena, quando vê, ela vive um crescimento exponencial ao ponto de se surpreender e o que fazer agora. Ela precisa, em casos como esse, de acelerar e eu acredito que é um dos pontos principais na vida de todo aquele que quer empreender e crescer, é ter o respaldo jurídico de um bom contador, que às vezes tem até alguns advogados que trabalham e possam indicar também. Hoje, o nosso escritório também fazemos muito isso, com a indicação de alguns amigos que são especialistas nessa área. E hoje, assim, já que você, né, já se apresentou e você como advogado, hoje qual que é a sua especialidade? Por exemplo, se alguém está, né, nos assistindo agora e falar, eu tenho um problema e eu quero, hoje qual a sua especialidade, que além de orientar, conduzindo a um outro especialista, qual hoje é a sua especialidade que alguém de casa poderia estar te procurando também? A minha especialidade é no direito consumerista, direito do consumidor. Trabalho exclusivamente hoje defendendo direitos do consumidor. Isso de forma geral. Quando nós falamos de consumidor, como eu citei até lá atrás, consumidor não é aquela pessoa apenas que entra dentro de uma loja. Pessoa jurídica torna-se consumidor quando compra de uma outra empresa também. Então, o direito do consumidor ele tem um alcance que vai muito aquém. Hoje, compras na internet, que é um grande desafio, entregas que extrapolam um prazo que é estabelecido quando essa pessoa executa a compra. Tudo isso hoje trata-se dentro da esfera do direito do consumidor. Mas no meu escritório, nós temos especialistas em todas as demais áreas. Na área civil, família, de forma geral, área tributária.
Nós temos advogados especialistas nestas áreas do direito, inclusive na esfera penal. Também temos. Somamos hoje o meu escritório junto com um escritório parceiro que temos uma média de 40 advogados especializados em áreas diversas, que nos traz a segurança de fato de um trabalho muito bem realizado, com feedback de tempo em tempo para todos os clientes acerca de tudo aquilo que está sendo feito, e que traz a segurança, claro, né? E que precisa não somente de um advogado, mas de uma pessoa que assistencialize em outras áreas também, a depender da necessidade. Sim, correto. Eu queria falar hoje aqui também sobre o empreendedorismo à luz da Bíblia, né? Que muito queria que o pastor Edinaldo falasse também a opinião dos dois, né? Porque a gente ouve muito, às vezes, a pessoa às vezes cresceu na igreja falando que ganhar dinheiro poderia ser pecado. Isso ainda é um assunto, um tabu muito debatido, né? Onde esses dias eu vi um post do André Valadão, e falando: pastor, o senhor é tão rico, o senhor foi para a Disney, o senhor falou de Jesus na Disney e tudo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O empreendedorismo à luz da Bíblia, porque muita gente ainda acha que é pecado ou errado você prosperar a ponto de as pessoas verem você que você é uma pessoa bem-sucedida. E o que tem diferente disso aí? Eu ser cristão, eu seguir a Bíblia e ser rico, por exemplo, ou ser próspero. Tem algum problema? A Bíblia fala que é algo em contrapartida errado isso? Eu acho que eu tenho uma outra pergunta. Se por acaso, à luz da Bíblia, isso é pecado, beleza, miséria. Assim, eu particularmente não vejo nada que condene você ser rico, ser próspero. A Bíblia não te trata isso. Ela fala que o amor ao dinheiro. E amar o dinheiro você pode ter muito ou pouco. O coração está inclinado para isso, ela vai revelar aquilo que já está dentro do teu coração. Na realidade, o dinheiro, ele revela, ele potencializa aquilo que você já é, seja positivo ou negativo. Então, quando a gente olha essa questão, luz da Bíblia, né? Hoje, por exemplo, eu queria, no tópico anterior, nesse tempo de pandemia, muitas portas fecharam, muitas empresas, né, fechou, muitas pessoas ficaram desempregadas. Mas na contramão disso, teve pessoas que cresceram, teve pessoas que prosperaram, teve pessoas que, por exemplo, pegou o auxílio de R$ 600 foi no início, juntou com a irmã, começou a fazer quentinha e começou a empreender e hoje tem o seu negócio. Pessoas que pegou isso, comprou um churrasquinho e começou a ter seu negócio, ou seja, começou a prosperar. A empreender e já vem. Você pega a Bíblia, você vai sempre estar vendo Deus te ensinando os profetas, os reis, ou seja, os homens da Bíblia estão sempre te dando caminhos de você empreender. Um cara empreendedor, assim, um pouco aproximado, José mesmo, o pai de Jesus, é empreendedor. Cara empreendedor. Então, minha visão, estou e dos amigos que assistindo, empreender, prosperar, não é. Nós vamos é o melhor. E é desta. O grande problema está aí, a contaminação. Quem levanta essa questão, o seu coração já inclina para algo que não é muito. Muito pelo contrário. Corrobore e endosse suas palavras. Sua visão, pastor? Bom, pastor Noran. Eu acredito que Deus é um Deus empreendedor. Eu acredito. Vejo isso. Eu observo, inclusive, que Deus
investe naquilo que dá lucro. Um dia me perguntaram por que Jesus, sendo rei dos reis, não comprou nem um túmulo, pois ele já sabia, ele já tinha a predicção da morte dele, que havia sido dita pelos profetas. E por que ele não comprou o túmulo dele? Por que ele não investe naquilo que não dá lucro? Se ele só ficaria 3 dias, por qual motivo então ele investiria naquilo? Mas ele investiu a própria vida em nós, porque ele já sabia que teria retorno. À luz da palavra de Deus, eu acredito que muitos cristãos, eu não vou dizer propriamente no sentido da igreja em si, mas da religiosidade. Acredito que a frase que Deus não gosta do rico, que a riqueza, ser rico ou buscar riqueza, isso é coisa do diabo. Eu escutei muito isso na minha tenra idade cristã, pois sempre justificavam um versículo quando Jesus olha aos discípulos e diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles, eu acredito que de uma forma interpretativa errônea, né, completamente errada, usaram esse texto para justificar o próprio fracasso. Porque se eu não sou rico, então eu não aceito que outro seja. E impõe, tornou-se, na verdade, ao longo de muitos anos, uma crença limitante, um bloqueio mental. E aquele crente que prosperava, às vezes, em alguns casos, né, porque se você olhar a igreja de 30 anos atrás, a igreja de hoje, fizeram um paradoxo, você vai observar que é uma distinção. A igreja de 30 anos atrás, você via os crentes, eles eram mais empregados. Hoje o crente, ele está naquele arranha-céu em São Paulo. O cristão, hoje, ele é o grande empresário, ele é dono do negócio. Mudou muito isso ao longo destes últimos anos. E se nós formos observar à luz da palavra de uma forma muito clara, o pastor Reginaldo, ele citou aqui muito bem, inclusive José, pai de Jesus, mas o próprio José, governador também, ele empreendeu, você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Misael e Azarias, observa que logo depois que eles saíram da fornalha, segundo a Bíblia Sagrada, eles foram empossados como ministros nas províncias de Babilônia. O próprio Daniel também foi reconhecido pelo rei logo depois que ele sai de dentro da cova, né? E ele também recebe essa exaltação. Agora, se nós olharmos no Novo Testamento, Jesus ele dava margem, incentivo ao empreendedorismo? Sim. Vamos pegar alguns exemplos. Tipicamente, o exemplo de Pedro, do apóstolo Pedro. Pedro trabalhava para si mesmo, era pescador. Numa determinada feita, ele passa a noite inteira e não pesca absolutamente nada. A Bíblia diz que logo depois Jesus aparece a eles e então diz: Pedro, lança a rede para a banda direita. Ou seja, Jesus dá um comando, né? Pedro pescou, já não era mais do jeito dele, era do jeito de Cristo. A Bíblia diz que veio tanto peixe ao ponto de quase os barcos, porque não foi só o barco dele, irem a pique, ou seja, quase viraram pela quantidade. Numa determinada vez também, Pedro fala com Cristo sobre o pagamento de impostos, porque tinha que dar a César o que era de César. E Jesus vai lá, para ele ficar legal diante daquela situação toda, ele diz, vai e pega num peixe e haverá uma pedra lá dentro, né? E ele vai e pega, e então com aquela pedra agora, que era na verdade uma pedra preciosa, né, uma preciosidade, pagaria tanto os tributos dele, assim como também do próprio Cristo. Então eu vejo na Bíblia Sagrada Jesus sempre motivando, dando de fato mesmo asas às nossas capacidades, aos nossos talentos, para que nós possamos empreender. Eu não vejo um Deus que vai te podar, muito pelo contrário, eu vejo um Deus que vai fazer você crescer. O que nós não podemos olvidar, nós não podemos perder de vista, como o pastor aqui muito bem citou no início, é que o dinheiro propriamente, ele só é uma ferramenta. Não pode ser, em hipótese alguma, essência, né? Não é certo a busca pelo dinheiro, mas a busca pelo crescimento. Seria muito egoísmo da minha parte, Renato, se eu dissesse assim, eu não quero prosperar. Porque quando eu prospero, eu ajudo pessoas. Quando eu prospero, eu alcanço pessoas. Quanto mais Deus me prosperar, mais eu vou alcançar. Porque nós somos apenas um canal, né? Nós vamos fazer fluir por nós. Então, segundo a Bíblia, eu vejo que o propósito de Deus é esse. Para mim, hoje, o dinheiro é um dos maiores inimigos de Deus, propriamente, porque o dinheiro afasta o homem de Deus quando o coração deste homem está preso no dinheiro. Mas quando o apóstolo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não julga o dinheiro propriamente, mas o amor a ele. O amor ao dinheiro faz com que o ser humano se
afaste de Deus. Mas se o ser humano entende que o dinheiro é só um instrumento, é a ferramenta para alcançar pessoas, para poder abençoar vidas, transformar outras pessoas e até também ajudar na expansão do reino de Deus, eu não tenho dúvidas de que as janelas do céu se abrirão, como diz em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, e Deus derramará uma bênção que vem sob medida. João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo, Jesus faz uma promessa: eu vos dou vida e vida com abundância. Eu acredito que essa vida em abundância atinge vários aspectos, e um deles é o aspecto financeiro. Então, eu não creio num Deus que vai deixar você passar necessidade. Eu creio num Deus que supre as suas necessidades. E se entender que há generosidade no seu coração, claro, não é que Deus concede riqueza. Deus ele me dá oportunidade, mas eu tenho que me preparar para fazer isso acontecer. Isso não é o fato de que Deus quer que nós prosperemos, não necessariamente significa que Deus vai fazer a minha parte. Eu quero destacar mais um ponto, posso aqui, Renato? Pode, claro, pode falar. Que eu acredito que assim chama muita atenção, que é um ponto muito polêmico, pastor. A igreja sofreu muito, porque a teologia da prosperidade não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Um erro também de muitos era quando acreditava e pregava que a pessoa tinha que ir para a presença de Deus para ser rico. E isso é errado. Nós não vamos para a presença de Deus por aquilo que Ele nos tem para dar, porque isso é interesse. Nós estamos em Cristo porque Ele é Deus. Então, nós o servimos porque Ele é Deus. Nós o adoramos porque Ele é Deus. Porque se Ele der, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Essa é uma distinção entre saber que Deus me prospera, mas se não prosperar, Ele continua sendo Deus. Ponto final. Então, a teologia da prosperidade pecava em dizer e ensinar que se você estivesse em Cristo, obrigatoriamente, como se Deus fosse colocado entre a parede e ele tem que te fazer prosperar. Não é assim que a coisa acontece à luz da Bíblia Sagrada. Sabendo, novamente eu digo, que Deus é um Deus, sim, que abre portas, derrama bênçãos e tem, sim, eu acredito nisso, a finalidade em prosperar os meus filhos, porque nós somos representantes dele na terra. E sabemos muito bem que, com isso, a expansão do reino se dá uma proporção muito maior. Isso, Renato, é um tabu dentro da igreja de falar de. Estou falando de vender, mente de dinheiro dentro da igreja. Exato. Eu queria só um ponto, que o pastor me colocou aqui. A gente ouve tanto falar assim, mas, poxa, a igreja poderia ser mais relevante nessa questão, colaborar, ajudar. A igreja só pede, e não tem nada a ver com o que nós estamos abordando. A teologia da prosperidade é uma coisa. Exato. Mas, assim, nós precisamos entender que para a igreja A, B ou C, ela ser relevante dentro desse quesito na sociedade que ela foi estabelecida, tem que entrar dinheiro. Não vai cair do céu. Ou seja, o Renato, que congrega naquela igreja X, ele prosperou. De repente ele é um empreendedor, mas de repente ele é um médico, de repente... E aí ele, né, prosperou financeiramente e ali ele é um canal de bênção naquele lugar. E ali cabe aqueles líderes a ajudar a sociedade ali. Então, isso é um ponto que às vezes a gente critica um lado e esquece. Bom, mas espera aí, de onde vai entrar? Ou seja, você imagina uma igreja que as pessoas, usando esse termo de igreja, é só para a gente ilustrar de uma forma bem clara, onde as pessoas ali todas usufruem dessa bênção de Deus. Não vai alcançar, a possibilidade de alcançar aquela sociedade ali, aquela comunidade ali, não é bem maior, entendeu? Então, assim, é como você entra numa empresa. Você entra numa empresa, eu trabalhei por muitos anos no segmento de comércio, e aí você tem lá 100 funcionários, dentro de uma rede de supermercado, por exemplo, grande. 100 funcionários, vai ter aquele que se destaca, vai ter aquele que se prepara, obviamente ele vai se destacar, aquele que está ali só para o final do mês, é aquele que está na aventura. Então, assim, algo muito top. Se você se prepara, uma hora a oportunidade sério. Eu queria fazer uma pergunta para você, pastor. Depois, se o pastor Noronha quiser comentar,
pergunta que eu faço é o seguinte. Eita. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Como você manter a sua fé no momento que Deus está em silêncio perante o que você tem pedido para Ele? Eita, isso é bom, hein? Bom, assim, fé não se discute, né? Como você manter sua fé no momento que Deus está em silêncio, mediante aquilo que você tem pedido, né? Eu gosto muito de um salmo, não me falha a memória, 37:3, não me lembro agora, que fala assim, tenta o caminho do Senhor, confia nele, espera. Você entrega o teu caminho ao Senhor, você confia no Senhor, mas o grande problema do cristão hoje, eu acho que até daqueles que não são, propriamente não, né, da humanidade, é um negócio chamado esperar. E esperar. Então, respondendo a sua pergunta, se a minha crença em Cristo ela está bem enraizada e fundamentada, eu não vou ter problema com o tempo. Vou saber que ele vai fazer. De repente, eu não estou preparado para aquele momento. Lembra que ele falou de quando preparo, encontra a oportunidade? Porque é uma bênção que pode se tornar maldição se você não estiver preparado. Eu lembro que lá no meu início de conversão, eu ouvia falar assim: o irmão quer um carro, ele está pedindo a Deus um carro, né? Ou de troca, né? Que é esse o caso. Mas o pastor na época citou dessa forma. E é muito interessante ilustrar. O irmão está pedindo um carro, pedindo um carro, pedindo um carro, mas primeiro ele não tem habilitação. Viajar para fora do país, mas não tem passaporte. Olha, Deus falou Ele não tem comigo. condições para manter o combustível e pagar o IPVA. É isso aí, entendeu? Aí, tipo assim, aí o cara vai escolher o carro, ele quer uma Ferrari. Imagina. Mas aí, assim, o trabalho dele é um assalariado mínimo, então ele tem aquela despesa ali. Como que ele vai manter uma Ferrari? Um carro de um alto padrão, entendeu? Então, nós precisamos ser racional. A Bíblia fala sobre uma fé racional, inteligente. Paulo fala isso aos romanos, né? Nós precisamos ser isso. Na sua pergunta, aí eu procuro mergulhar mais em Deus e esperar que isso venha acontecer no tempo dele, porque a palavra fala que há um tempo para todas as coisas, né? Você citou, e a vontade dele ela tem que ser soberana. Então, basicamente, é mergulhar em Deus, esperar, porque nós somos imediatistas, muito imediatistas. Por isso que às vezes a gente quer fazer um investimento, a gente estuda se é a médio e longo prazo, o negócio é a médio e longo prazo. Você quer agora, curtíssimo prazo. Não acontece. É isso aí. Então é dessa forma. Pode me comentar, pastor, relacionado a essa pergunta Sim. também? Eu sei que você tem. Não, na verdade, eu até faria uma complementação aqui, muito bem explanado pelo pastor Reginaldo, que é interessante. A ansiedade atual que tem afetado hoje, como é uma doença do século XXI e tem afetado uma multidão de pessoas, vem exatamente por esse imediatismo das pessoas. As pessoas se tornaram muito imediatistas, inclusive as redes sociais e essa exposição a muita informação faz as pessoas quererem tudo para ontem. Porque tem um velho ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E a mais pura verdade, as pessoas olham fotos e aquilo não representa às vezes nada e pensam, ele está assim, eu tenho que estar também. Como o exemplo que o senhor citou do carro, a pessoa quer um carro, não tem condições, mas ela vai lá e financia um carro. E depois coloca essa responsabilidade em Deus. Senhor, me ajuda a pagar. Que, olha só. E eu me recordo de uma determinada vez que eu estive num leilão de carros no estado de São Paulo e havia algumas pessoas próximas e um Cruze veio para era trazido ao pátio o carro, ser leiloado, o leiloeiro começava e atrás do Cruze tinha um adesivo. Foi Deus que me deu. A pessoa que estava próxima disse assim, e o banco tomou, né? Era um leilão de apreensão por falta de pagamento. Verdade. Deus não tem nada a ver com essa situação.
Uma coisa uma coisa é estar, né, dentro do tempo de Deus, inserido na vontade de Deus, e outra coisa é você buscar segundo aquilo que você acredita ser certo, fazer e dar errado e achar que Deus é responsável pelos seus problemas, quando não é. Agora, voltando à sua pergunta propriamente, esperar, como exercer a fé num momento de dificuldade. O grande desafio hoje da execução da fé é saber como ter uma fé ativada. Já começa por aí. O senhor sabe, pastor, o evangelista Renato, se fala de fé, se louva sobre fé. Mas o que é propriamente a fé? As pessoas caracterizam e conceituam de uma forma bem simplória a fé como certeza. Sim, mas a Bíblia traz o conceito em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova que não se vê. Então, certeza do que se espera, se eu estou certo do que eu espero e eu sei, e a prova do que não se vê, o que significa essa parte? Traduzindo de uma forma mais simplória, a prova do que não se vê é viver como se tivesse aquilo que eu aprendi um dia, porque eu passei por um desafio desse. Eu vi a luz da minha casa ser interrompida um dia. Eu estava embolado em dívidas. Quando eu orava, eu não ouvia Deus. E eu pensava comigo, será que o problema está nele? Será que o problema assim, alguma coisa que eu fiz diante de Deus? E esse foi o momento mais difícil da sua vida? O mais complexo da minha vida. E ali foi o dia dele. Um dia em que eu comecei a mergulhar numa depressão muito profunda, porque eu saí de um problema muito grande, porque eu tinha tido um golpe, tinha cometido um erro, infelizmente, acreditando em pessoas erradas. E isso trouxe à minha memória uma frustração muito grande em detrimento da idade que eu tinha, que isso é um grande problema, que falar em esperar uma virada de vida quando você tem 20 anos é uma coisa, falar em esperar uma virada de vida quando você tem família, outra coisa, quando pessoas dependem de você. Então, a realidade de vida ela tem que ser julgada caso a caso, porque existem situações que são muito sérias. E a frustração me bateu de uma forma grande. E essa frustração se transformou com a ansiedade de ter dado certo, e com isso, somatizando tudo dentro de mim, essa depressão, já não tinha mais sono, já não conseguia mais ter aquela tranquilidade e a paz mental necessária para que eu conseguisse fazer alguma coisa, quando eu decidi me abdicar de tudo aquilo que eu podia fazer e buscar em Deus. Eu vivi uma virada na minha vida no dia 28 de maio de 2020. Ali foi um ponto de divisão de águas, de fato. Um divisor, literalmente, de águas. E eu guardo esta data e se tornou memorável, da forma como eu estava e da forma como eu fiquei a partir daquele momento propriamente. E eu quero finalizar essa parte aqui, Renato, até, né, para se afunilar o assunto, deixando claro que a melhor forma, eu quero ensinar isso às pessoas que estão nos ouvindo agora, a melhor forma de você ativar a sua fé, a melhor forma de você mostrar a si mesmo que você está exercendo a fé. Como que eu exerço a fé? Crendo? Não. Como que você exerce o que você crê, então? Sabe? Não crendo exclusivamente. Como eu exerço o meu crer, a minha fé, o meu acreditar? Simples. Mas se tornou tão complexo que as pessoas não entendem. Agradece por você não entende. Agradece como se tivesse. Não é orar só pedindo. Orar agradecendo. Deus, eu agradeço pela vida que eu tenho, porque a minha casa é assim, é assim, é assim. Eu estou num trabalho que eu faço isso, isso, isso. Já agradecendo como se tivesse. É viver antecipadamente na mente aquilo que ainda não tem. É isso que o escritor aos Hebreus ensina. A certeza do que se espera e a prova do que não se vê. O que é prova do que não se vê? Eu não preciso de ver para crer. Eu já estou vendo aqui. Eu já tenho materializado. Quando nós conseguimos materializar em mente aquilo que não temos, há um passo de receber. E isso se torna claro como a melhor forma de fazer isso é agradecendo. Então, eu desafio você que nos escuta hoje a agradecer por aquilo que você deseja ter, como se já tivesse. Eu tenho certeza absoluta que se você começar a praticar isso a partir de hoje, muito em breve, você vai viver uma transformação na sua vida. Para ser o futuro para o presente. Exato. E assim eu vou deixar registrado o pessoal que vai acompanhando o Salmo, é 37:7. Descansa no Senhor, espera nele.
Não te indignes por causa daquele que prospera, quando eu falei sobre a questão do esperar, né? Esperar no Senhor. E tanta coisa, né, pastor? Muitas pessoas que falam assim, esperar no Senhor, deita no sofá. Não, você continua em movimento. Você tem que movimentar. Precisamos entender que nós somos um reino em movimento, né? Já se trata de 7, verso 7. Inclusive, ressaltando aqui que você falou uma coisa muito importante, de você agradecer. As pessoas às vezes têm alguma enfermidade, tudo. A importância de você agradecer pela sua saúde. Talvez você não tenha uma saúde 100%, mas comece a agradecer por aquilo que você quer. Aí lembrando, trazendo para a Bíblia, porque não tem como deixar de fora, quando Jesus chega antes de ressuscitar Lázaro, Jesus ele olha para cima e ele, antes de pedir que removam a pedra, Jesus fala o quê? Ele olha para o céu e fala, Pai, muito obrigado por me ouvir. Então ele primeiro agradece por Deus ouvir ele e depois dá a ordem. Então ele já agradeceu antes de acontecer. Então é algo que é para testificar. Você falou sobre golpe, né? Hoje, em pleno século XXI, né, falando para os dois e para mim também, a gente tem muitas ofertas e promessas. Eu estou falando de milhares, né? E como hoje você falou que caiu num golpe um golpe financeiro, com certeza o pastor Reginaldo também já caiu e eu também. Como hoje você consegue identificar, né? Claro, tem um discernimento espiritual que você pede a comprovação, para Deus para fazer algo ou não, mas hoje, como você identificar a luz terrena, algo se é propriamente dito para você fazer ou não? Como que você identifica isso hoje para você acaba que não cair novamente? Até para deixar para o pessoal também. Pega a caneta e papel aí, pessoal. Eu acho que pode até atrelar sua pergunta uma outra, me permite, Renato? Como identificar que é de Deus ou não tal coisa? Sem dúvidas. Vamos lá. Primeiramente, eu vou responder a tua, então. Eu acredito que tudo aquilo que glorifica a Deus é de Deus. Tudo aquilo que a glória não é voltada para ele não é de Deus. Como, por exemplo, se uma pessoa é parada pela polícia e decide subornar, poxa, não tem como eu acertar. Isso não é de Deus. Isso não glorifica a Deus. Então, não é da vontade dele. Assim como em tudo na vida. No método de empreender, há sempre atalhos para tentar sonegar impostos, há sempre atalhos para você tentar fazer o que não deve, que acaba consequentemente lesando alguém. Isso o famoso jeitinho. Exatamente. Isso não vai, em hipótese alguma, glorificar o nome dele. Agora, retomando a pergunta do Renato. Como identificar um golpe? Nós vivemos num século que traz à baila a ascensão do digital. Hoje, o mundo é mais digital do que físico. As pessoas estão próximas, mas conectadas com pessoas distantes ao mesmo tempo. A bem da verdade que o celular e a internet aproximou os que estão distantes e distanciou os que estão próximos. Você vai em alguns restaurantes, é uma experiência clara, você vê uma família reunida e todos com o celular nas mãos, olhando o Instagram, Facebook, mexendo no celular o tempo todo, e não conseguem mais estarem inteiros naquele ambiente, se relacionar naquele ambiente. E sabendo disso, nós entendemos que o mundo vem passando por muitas mudanças. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Renato, para explicar de forma clara. Existem pontos muito claros para identificar golpe, mas eu vou falar das mudanças que aconteceram. Criou-se ao longo do tempo um método de pirâmide financeira. E as pirâmides financeiras, elas que são os esquemas Ponzi, tiveram sempre, ao longo desses anos, alguns gatilhos mentais para atrair pessoas. Então, lá atrás, usava-se muito nas pirâmides financeiras, eram mais objetos, teve pirâmide financeira que tratava-se de aves, teve pirâmide financeira que tratava-se de gados, outras que trataram, inclusive, logo depois disso, né, no euro, fazendo muito pareada ao euro, veio em dólar, depois tornou-se as pirâmides utilizando sempre o Bitcoin como forma de pagamento, porque era uma criptomoeda revolucionária, e quem oferecia as pirâmides financeiras, ou então, na verdade, naquele momento que estava envolvido, porque eu fui vítima de um golpe de pirâmide financeira, então eu posso falar com propriedade,
o que nós escutávamos, o que eu repassava às pessoas que eu mais amava, inclusive, era sempre mostrando que o Bitcoin era revolucionário e aquilo cria-se um invólucro de legalidade como se a pirâmide representasse a criptomoeda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje evoluiu-se ainda mais, Renato, que agora a nova modalidade de pirâmide não é mais as pirâmides que pagam em Bitcoin. A nova modalidade de pirâmide agora está dentro das criptomoedas conhecidas como shitcoin. É um grupo de pessoas que se reúne, que cria uma criptomoeda, vem por uma especulação dizendo, olha, o preço dela vai subir, criam grupos no Telegram, no WhatsApp, lança aquela moeda, motiva as pessoas a comprar, as pessoas vendem bens, aportam altíssimos valores acreditando que vai ter lucro e logo depois, infelizmente, vem a surpresa. Porque aquela criptomoeda cai, aquela shitcoin cai, ela não retorna para o ápice e essas pessoas ficam sem dinheiro. Então, qual é hoje meu conselho a essas pessoas para jamais caírem? Primeiro conselho, nunca e em hipótese alguma entregue o seu dinheiro nas mãos de alguém ou de alguma empresa para operar seu capital. Nunca, nunca. A fulano opera meu capital, como aconteceu na nossa cidade, uma situação muito complexa, duas pessoas que prometiam uma rentabilidade fixa por mês e pegavam o capital de pessoas para rentabilizar. Não tinha pagamentos de binário, não tinha pagamentos de indicação, era exclusivamente nessa modalidade. O suposto trader faleceu. E agora? Fazer o quê? Ninguém mais recebeu, porque ninguém tem acesso. As pessoas estão a ver navios. Então, a primeira grande dica é essa. Se você está me ouvindo e jamais quer cair, ou já teve alguma proposta, nunca, nunca coloque o teu dinheiro numa empresa que vai operar e vai te rentabilizar, que vai prometer ganhos fixos, porque o mercado não tem a possibilidade de fazer promessas em ganhos fixos. E o segundo ponto, nunca entregue seu dinheiro nas mãos de uma pessoa. Segundo ponto, para discernir de uma forma clara quando é um golpe. Se você não consegue sacar quando você quer, mas quando eles estabelecem data, você tem que sair disso. Por quê? Se eles estabelecem data para saque, um saque no mês, um saque a cada 2 semanas, o que obstaria, o que impediria essas pessoas a mudarem essa forma de saque e complicarem ainda mais? Nada. Significa que eles têm o controle do saque, e não a pessoa que coloca o dinheiro. Então, se você quer investir o teu capital, se você quer trabalhar com investimentos, e sim, você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para que você possa ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Existem muitas boas modalidades hoje para que você possa investir, ter rentabilidades em juros compostos, em outros métodos. Criptomoedas, eu preciso destacar aqui que alguma pessoa que talvez possa não entender muito bem, achando que Bitcoin é pirâmide, não tem nada a ver, muito pelo contrário, é revolucionário isso. Era $100 e hoje está lá uma média de $36 mil hoje, ou seja, uma valorização extrema, e isso é só o começo, perto de onde ele vai chegar. Então, é interessante que, eu quero aqui resumir isso, você saiba que se houver propostas que vai acontecer, nunca deposite o teu dinheiro numa empresa, nunca coloque o teu capital nas mãos de alguém para operar. E outro ponto, se houver limites de saque ou você não pode sacar, saia fora imediatamente. Aprende com os erros. E melhor do que esperar errar para aprender, é aprender com os erros dos outros para não errar. Eu ensino aqui uma lição própria que me custou muito caro, mas que graças a Deus também renasceu em mim a vontade de ser muito melhor. E deixo isso como lição para as pessoas aqui, Renato. De fato, é muito sério. Existem muitos golpes e nós temos que estar de olho. Isso é. Não tem como, como o Renato disse, se você não atrelar a Bíblia. Ela diz pra gente, ensina, o povo ele perece por falta de conhecimento, né? Falta o conhecimento. Você pode não, você deve buscar conhecimento, né? Antes de fazer qualquer coisa. Procure pessoas que passou por situações, porque quem teve uma experiência ruim, tem muito mais experiência para poder propriedade, te ensinar, né? Não faça isso, né? Exatamente. E você também saber do caráter da pessoa, né? Tem Sim. pessoas também, né, pessoa que insiste, achando que é igual a loteria. Vou jogar. Infelizmente. Porque uma hora, Vai ser. também se eu
posso agregar um pouco isso, é isso. Se informe. Tem muitas formas de você investir, por estudar, procure conhecer, né? Você não... E hoje, eu estava lendo, interessante, hoje é uma nova modalidade de golpe, né? E não é um golpe financeiro, mas muitas pessoas estão caindo, que é a oferta de emprego. Você vê que os golpistas também vão, Sim, os caras vão evoluindo. evoluindo. É a oferta de emprego na internet. Ela faz uma oferta lá, você acaba colocando dinheiro ali, e aí tem os seus dados, são uma série de coisas. Saída de banco, agora com o Pix, então facilita. Tome cuidado em tudo. A gente falou aqui de uma questão, uma crise, uma pirâmide financeira, que nós três aqui, os vítimas, né? Mas existem outros golpes que as pessoas estão perdendo dinheiro também. Inclusive, assim, vamos colocar, se você tem pessoas que estão por trás das empresas, que elas estão com o poder do seu dinheiro, isso é complicado, porque não é só investimentos também, como vocês estão falando, como o pastor falou. Empresas que com produtos e serviços, né? Eu vi agora um amigo meu de uma cidade vizinha caiu num golpe que foi do golpe do Mercado Livre. Eles oferecem, trabalho a partir de casa e ganhe de 2.000 a 5.000 reais por mês. Uma nova modalidade. Nova modalidade. Aí a pessoa tem que depositar um dinheiro para, tipo, comprar um curso para aprender a trabalhar, mas na verdade não existe nada. Você não ganha o curso, você não... Então, assim, eles estão realmente... Não é, na verdade, só isso. Existe uma outra modalidade também em relação a cursos agora. Tem um amigo que esses dias me ligou dizendo para mim, bom, você está querendo trocar de carro, Carlos? Eu falei, olha, não é minha pretensão agora, mas qual é a proposta? Aí ele, eu aprendi em um curso como comprar carro, estou comprando um agora, inclusive em alguns leilões específicos do Brasil, você compra carros de 150 mil, 4 mil, 5 mil reais. Era para desconfiar. O carro dele já chegou, não? Não, na verdade o carro dele não chegou, ele comprou um que custa 300 mil por 20 mil. Depois, quando ele volta novamente, ele descobre que aquele suposto leilão não existe, as pessoas, na verdade, são fraudulentas e o curso que ele pagou R$ 1.297 não vale de absolutamente nada. Ou seja, arquitetaram de uma forma muito bonita, colocaram invólucro de legalidade para enganar essas pessoas. Isso é triste. Eu quero aqui ler um texto já voltado em relação à vida financeira, assim, também empreendedorismo, que Salomão ele escreve no livro de Eclesiastes, e isso é incrível para mim, esse texto. Está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Diz assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Isso é muito incrível. Salomão falar isso aqui há mais de 3.000 anos atrás, ou seja, incitando-nos, né, motivando-nos a aplicar o nosso dinheiro em vários lugares. Mas que lugares são esses? Olha, empregue o seu dinheiro em bons negócios. Bons negócios. E com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares. Veja que a pandemia, como o senhor muito bem citou aqui, isso de empresas que quebraram, eu entendo que a pandemia, pastor, ela quebrou empresários que já estavam quebrados. Felizmente. Ela potencializou aquilo que estava para acontecer. Alguns, quando viram a crise e a receita caindo, imediatamente digitalizaram seu negócio, criaram novos métodos. Eu ouvi algumas pessoas no Clubhouse, um aplicativo, em salas de bate-papo só por voz, lá ainda em 2020, no início de 2020, e algumas pessoas que estavam ressignificando seu negócio e trazendo à baila uma nova modalidade, como a própria rede de hotelaria Ibis, que conseguiu ter um percentual de lucro maior do que teve nos anos anteriores à pandemia. Isso com tudo fechado, porque transformou alguns quartos de hotel em escritórios, porque como a família toda estava reunida e a pessoa tinha que trabalhar de casa, com o barulho dos filhos às vezes, da família, a casa pequena não conseguia, então ele liberou quartos exclusivamente para isso, com uma internet de alta velocidade, computadores disponíveis, transformou as cozinhas dos hotéis e começou a fazer delivery utilizando aqueles lanches incríveis que o hotel já costumeiramente tem, enfim, então criou novos métodos.
E o que eu vejo é isso, né? E esse texto, para mim, embora tenha sido escrito lá atrás, é um princípio milenar que hoje permanece de pé em relação à vida financeira. Aplicar o dinheiro em bons negócios, diversificar, ter sempre essa visão, ter sempre essa visão. E um ponto interessante também, Renato, que eu tenho que complementar, que esse assunto, ele é extremamente sério, extremamente importante. A gente vai ter que voltar outro dia, né? Vamos, com certeza. O pastor Reginaldo comentou aqui, inclusive, sobre investir a longo prazo. Isso é extremamente sério. As pessoas são imediatistas e as pirâmides financeiras, elas conseguem fisgar os imediatistas, que as pessoas querem ficar ricas da noite para o dia. Por exemplo, a pessoa está desempregada e vê uma proposta dessa, ganha de 2 a 5 mil trabalhando em casa. Mais que um engenheiro, às vezes, né? Um advogado, tantas outras pessoas mais. Opa, porque eu vou trabalhar de casa, no conforto do meu lar. Então é uma proposta muito boa. E as pessoas dão imediatismo de querer ganhar. Ou então, em outras vezes, golpes que aparecem na internet, invista, compre o robô tal, e você vai conseguir lucros de 100 a 300% em 2 meses. E aí, a pessoa vai lá e compra e, no final das contas, só desperdiça o seu dinheiro. Então tem que estar de olho, deixar de ser imediatista e aplicar o dinheiro em bons negócios. E uma empresa que tem, falando isso, piscou aqui, uma empresa que tem data para sacar, ela também tem data. Sempre. Sempre. Ela estipula uma data para sacar, você pode ter certeza que ela tem uma data estipulada para fechar. Isso aí. Se ela tem data de saque, ou seja, tem limite específico ali, o dia que saque é tal dia, a cada 15 dias, tal momento. É porque, na verdade, ela está querendo limitar o uso do seu próprio dinheiro. E detalhe, você não tem autonomia sobre o teu capital. Quando você investe numa empresa dessa, você consegue sacar o teu capital na semana seguinte? Não. Esse é outro ponto, tá? Mas um terceiro ponto para quem escreveu lá, né? Além dos outros dois. Se você não tem mais controle sobre o capital que você colocou, então tá errado. Você tem que ter o controle. Você perdeu o controle agora? Até porque você tem uma promessa de que a pessoa vai operar o teu capital, por que ela não cria então uma conta de espelhamento e opera dentro da sua? Se ela é tão boa, por que você não pode ver as operações? Simples. Não seria muito simples? Bem melhor? Mas, mais transparente, né? Mais transparente, mais seguro, traz mais conforto, porque você sabe que pode sacar sempre que você quer. Mas não é essa a proposta. A proposta, na verdade, é dominar teu capital, sabendo que uma hora aquilo vai quebrar, você pode ser lesado. E até mais porque, às vezes, surgem imprevistos no meio do caminho e a pessoa, não, eu preciso desse dinheiro. É o que você falou, às vezes uma conta com espelhamento, né? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tem advogados que foram substituídos por software que ele lê contrato, né? Eu não me fugiu agora o nome aqui, se tem... A plataforma Warison é uma das que fazem isso. Lê contratos, busca jurisprudências, monta processos e depois a pessoa exclusivamente confere. Então você reduz o trabalho demais. Demais. Na China, inclusive agora, os promotores também são digitais, é uma inteligência artificial. Ele monta a acusação. E no Brasil isso já chegou ou não? Existem inteligência artificial hoje para a busca de jurisprudências, mas ainda para a leitura de contratos dentro da nossa legislação, formulação ainda não. Mas isso está com os dias contados. Isso é muito rápido. O mercado, além de saturado, o mercado é um desafio muito grande. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para qualquer advogado, digitalize o seu escritório, porque se você continuar da forma como está, você não vai conseguir chegar a... Conheço colegas de profissão que vendem um almoço para pela concorrência. Hoje você vai em alguns lugares, você encontra... É necessário digitalizar o negócio, sabendo que digital, como eu disse, é mais presente hoje do que o próprio mundo físico. As pessoas olham na tela do celular mais do que olham na tela da televisão. As pessoas olham mais na tela do celular do que num livro. Então, tem que estar no celular. Se o negócio está no celular, alguém vai estar olhando. Consequentemente, a probabilidade da contratação do serviço é muito. Então, assim, aquele profissional que ficava só sentado no escritório esperando uma indicação de um cliente, hoje em dia ele precisa se inovar, né? Fadado ao fracasso esse profissional lá atrás. Isso acabou. Eu conheço colegas na advocacia, Renato, que começaram com menos de um ano, ganham uma receita mensal com seus trabalhos, que advogados de carreira de 20, 25 anos de advocacia não conseguiam ganhar. Tudo isso
exatamente pelo processo de digitalização. Hoje, quem espera indicação, distribuir cartãozinho, isso foi uma modalidade antiga que funcionou, mas funcionou naquela época. Hoje não mais. Hoje o mundo mudou. E se nós não inovarmos, não nos mantermos, porque o mercado é cíclico e nós estamos nesse ciclo hoje digital. Daqui a pouco isso vai mudar. Uma hora isso vai mudar se Jesus não voltar. Agora, acontecendo da forma como nós estamos hoje, se não estiver inserido no digital, não há negócio. Eu vi uma frase um dia assim: se a sua empresa não está no digital, amanhã você não terá empresa. Essa é a mais pura. Existe dois tipos de empresas, as que estão na internet e as que não existem mais. Exatamente. E um caso muito legal de pontuar é a Casas Bahia. A Casas Bahia, o e-commerce dela é fraco. Na pandemia eles tiveram que se ocupar. Hoje eles olham forte, né? Você tem um aplicativo, tem funcional, né? Divulga, mas não tanto tempo atrás, não. É muito. E a americana, né? Sempre trabalhou forte, né? Nisso e tudo. Mas Casas Bahia não, é uma empresa. A própria Magazine Luiza, ela tanto e-commerce forte, como agora está oferecendo consórcio, empréstimo para você. Se você chega hoje numa loja física da Magazine Luiza, você pode sacar seu fundo de garantia. Exatamente. A loja americana também já. Sim, O segundo homem mais rico do mundo hoje, ele já foi o primeiro, que é o Jeff Bezos. Se você observar, ele cresceu através da Amazon. E a Amazon nada mais é do que um e-commerce. E se não tivesse internet, ele não estaria lá. Ele não teria o e-commerce na forma e na proporção que é. Então, o mundo mudou. E um ponto interessante é que a pandemia, como obrigou as pessoas a estarem dentro de casa, ela acelerou esse processo digital. Isso talvez aconteceria daqui a uns 3, 4 anos. Só que nós já estávamos caminhando, mas a pandemia ela puxou o futuro para o presente. E hoje, se não houver essa adaptação, não adianta. As pessoas conferem na internet. Hoje, quando as pessoas querem comprar um produto, em muitos casos, elas conferem preço na internet, averiguam na internet. Muitos empresários, somente de lojas físicas, esses sim, estão quebrando porque não inovaram, não tiveram essa sacada de colocar o seu produto no tráfego pago digital a fim de atingir outras pessoas mais. Carlos, eu gostaria de entrar no âmbito aqui agora sobre empresas que às vezes modificam os planos de comissionamentos e os contratos, né, sem aviso prévio. Por exemplo, você tem algumas metas para serem batidas. E quando você bate a meta, a empresa muda esse contrato sem aviso, ou você esperava ganhar uma bonificação e ela vem com um contrato alterado, porque isso às vezes fica de forma digital dentro de um back-office e tudo, voltado para o marketing de relacionamento, né, para o mercado de multinível, no qual nós três já fizemos parte e até hoje a gente sabe que o relacionamento é importante, né, o network. Isso pode ser feito, né, vamos entrar na parte jurídica, isso pode ser feito mediante essa alteração. Primeiro ponto, antes de qualquer coisa, é destacar que o contrato é o objeto principal da relação jurídica entre duas partes. Então, quando uma pessoa decide trabalhar com marketing de relacionamento, que é o marketing multinível, dentro de uma empresa, utilizando aquela empresa como base, os produtos dessa empresa, ele vai assinar um contrato. É importantíssimo, é indispensável que todas as pessoas tenham em mãos esse contrato, sabendo que o contrato pode não significar muito quando essa empresa não está dentro do Brasil. Se essa empresa estiver fora, a pessoa precisa já se atentar que ela está tratando do direito internacional. Isso é muito complexo, vai despender muito dinheiro em caso de problema. Mas, num exemplo hipotético, a empresa está dentro do Brasil. Primeiro ponto que é indispensável é guardar o contrato. Se naquele contrato diz que a empresa pode fazer modificações nos planos de bonificação sem aviso prévio e essa pessoa assinou, ela deu o aceite, ela concordou. Se nesse contrato comunica a necessidade do aviso prévio em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias, e a empresa descumpriu, esse caso, inclusive, pode ser discutido em juízo.
Outro ponto importante aqui é saber que, como você disse, a pessoa, você deu um exemplo, né, Renato? A pessoa, ela está para receber uma gratificação, uma bonificação diante de uma meta que ela está batendo, ou ela bateu a meta. Se essa pessoa bateu uma meta com um contrato anterior vigente, precisa ser cumprido o contrato, não pode ser descumprido o contrato. Mesmo que a empresa faça modificação desse contrato, todas as pessoas que tiveram suas metas batidas ainda na época daquele contrato em vigência, a empresa tem que cumprir. Também dá margem para discussões em juízo. Mesmo que a empresa coloque dentro do contrato, deixando claro, mesmo que a empresa coloque dentro do contrato que ela poderia modificá-lo sem comunicação prévia, sem aviso prévio, ainda assim, para as pessoas que bateram meta, isso não faz nenhuma diferença. Ela tem que honrar o contrato, que é o objeto principal da relação jurídica que foi constituída entre as partes. Ela não pode quebrar. Isso é extremamente importante. A dica que eu dou, como você muito bem disse aqui, porque hoje nós temos o termo de aceite digital, né? A pessoa vai lá e clica, dá ok, sim, ponto final, ela está concordando. Se caso não tem a possibilidade de fazer o download naquele momento, é interessante que abra o contrato e vá tirando fotos. Tire fotos. Printa aquela tela, dê vários prints e guarde. Pronto, é o contrato. Amanhã, qualquer eventual problema, essa pessoa pode discutir em juízo e requerer o cumprimento dos direitos que estão atrelados àquele contrato. Pastor Reginaldo, tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas, como forma assim de, vamos colocar se hoje fossem as suas últimas palavras? Nossa. Pode ser, não sabe, né? Qual a mensagem que você gostaria de deixar nesse dia de hoje para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Uma coisa bem simples, assim, para você que está nos assistindo aí na sua casa, no conforto da sua casa. Deus ele é poderoso em todas as coisas, em todas as áreas, em toda a sua plenitude. Então, de repente, você que está nos assistindo, passou por alguma situação, eu passei, passou o caso, nós abordamos aqui, e te fez não querer mais investir em conhecimento, no seu negócio. Não fique assim. Creia que você tem potencial em vista, seja um empreendedor, seja o seu conhecimento, invista em você, procure sempre ser eu tenho feito essa oração, ser uma melhor versão de mim, melhor do que ontem, ser hoje. Então faça isso, creia, busque ajuda, especialistas, sabe, discuta o assunto, escuta a sua ideia, mas não pare os seus sonhos. Não pare, não aborte os seus sonhos, não aborte seus projetos. Creia que no tempo certo vai acontecer. É a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Carlos. Foi uma honra estar nessa mesa com vocês aí. Aí eu vou deixar uma última pergunta também ao pastor Carlos, o seguinte. Pastor, você já passou por muita experiência na sua vida, algumas boas, outras ruins, que as ruins te trouxeram algum aprendizado. Existe algum medo, você tem algum receio na sua vida ainda? Existe algum medo ainda dentro de você? E uma mensagem final, né? Suas últimas palavras para as pessoas hoje. Claro que vocês vão voltar aqui outras vezes, mas queria que você deixasse uma mensagem se tem algo ainda dentro de você que você tem algum receio ou medo de alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu consegui superar e vencer as crenças que me bloqueavam. Mas é importante dizer que os medos do passado e a mentalidade que foi imposta na minha mente criou vários bloqueios e medos. E foram esses a principal causa, inclusive, que me fez adiar e não ver acontecer tantas coisas que poderiam ter ocorrido. Eu quero destacar aqui, Renato, e acredito que seja muito importante, algumas áreas específicas que eu decidi por Deus em desenvolver, e depois desse desenvolvimento tudo mudou na minha vida. A primeira foi a mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro ponto, eu precisei viver essa transformação na mente. E isso fui fazer através da Bíblia Sagrada. Segundo ponto, ter inteligência emocional, que me faltava muito. E é uma das grandes dificuldades e desafios atuais.
Eu descobri que eu precisava de um coração sensível e de uma mente forte. E isso mudou completamente. Jesus um dia vira para os discípulos e diz a eles: sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Eu entendo que simples como a pomba é um coração sensível e prudente como a serpente é a mente forte. É saber estabelecer o poder de decisão para fazer o que precisa ser feito. O terceiro ponto é a inteligência espiritual. É saber que Deus não está com o dedo apontado para você dizendo: eu sei o que você fez no verão passado. Muito pelo contrário. Deus está com as mãos estendidas para te ajudar a se levantar, para te ajudar a superar os desafios, para te capacitar a vencer todas as dificuldades à tua frente. Sabendo que as dificuldades que hoje nós vivemos nada mais é do que um trampolim para nos promover. Aquilo que não te desafia não te promove. Quando nós descobrimos que os nossos desafios são obstáculos, um processo que Deus preparou para nos colocar no local que Ele já reservou para nós, tudo muda na vida. Eu descobri, Renato, que quanto maior a prova, maior a vitória, não era verdade. Que a bem da realidade é que Deus não iria me abençoar porque eu estava na prova, porque Ele já me abençoou. E quando eu entendi, pastor Reginaldo, que a bênção já era minha, que o processo não era para Deus me abençoar, o processo era para Deus me mudar, para eu ser quem eu precisava ser para tomar posse daquilo que Deus já tinha me dado. Deus usou o processo para mudar José, para fazê-lo já se tornar governador antes mesmo dele estar lá. Deus usou o processo para transformar um menino Davi em um rei Davi. Então, o processo serve para nos promover, não para nos humilhar. E essa inteligência espiritual muda tudo. Eu descobri isso despertando essa inteligência. Da mesma forma, quando eu decidi sair daquela mentalidade de escravo, servo, empregado e ir para a mentalidade de empreendedor. Você se tornar dono do seu próprio negócio, romper limites. Quinto ponto, dinheiro e finanças. Tive a necessidade de me educar financeiramente. Networking, que nós comentamos um pouco aqui. Networking, para mim, é 60% do caminho. Mais do que a metade do caminho, humanamente dizendo. Né? Eu não estou colocando nesse caso. Humanamente, quando eu me preparo, um dos pontos é ter network. E é só para deixar claro que a gente fala muito de relacionamento, né, Renato? E você que está me ouvindo pode perguntar: como eu faço para desenvolver relacionamento? Como eu faço para desenvolver networking? A melhor forma de desenvolver networking é tendo algo que as pessoas querem. Quando você tem algo que as pessoas buscam, com certeza você vai ter boas conexões. Se nós não despertarmos interesse, se não formos pessoas interessantes de fato, nós não despertaremos interesse na outra pessoa. Então, isso é importantíssimo para o desenvolvimento de networking. E o último ponto para mim é saúde e bem-estar físico. Porque não adianta você ter uma mente disruptiva, você ter muita vontade, motivação, disciplina, né? A disciplina te leva aonde a motivação não chega. Então não adianta você ter isso tudo se você não tiver saúde física. E voltando para a Bíblia, o nosso corpo é templo do Espírito. E quando eu cuido do corpo, estou cuidando da casa que mora. Então é importante cuidar da saúde para que também possa romper. E a minha mensagem final aqui, pegando o gancho na palavra do pastor Reginaldo: cresça todos os dias 1%. Não precisa de muito. Utiliza esse método todos os dias. Quando você deitar na cama, tenha a certeza, a satisfação de que você deu o seu melhor naquele dia. Quando você sair pela manhã, tenha a disciplina de que você precisa ser a sua automotivação para vencer e conquistar aquilo que você deseja. Só há limites se você estabelecê-los, porque do contrário, você vai muito além do que você pode imaginar ou pensar. Te agradecer, pastor Reginaldo, quero te agradecer, Renato, por ter me feito esse convite. Me sinto extremamente honrado. E estou à disposição para muitas outras. Amém. Muito obrigado, pessoal. Conhecimento absurdo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.